Olá a todos, meu nome é Leonardo da Silva, sou enfermeiro aqui nos Estados Unidos, já vai fazer 4 anos mais ou menos, e hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre responder uma pergunta do NCLEX, que tipo de técnicas você deve usar para esse tipo de pergunta, e uma das técnicas que eu usei também para passar no meu teste. Então, vamos começar. A patient's father died 2 months ago. The patient says, I would like my cousin George to have my collection of sneakers since I don't want them anymore. Which of the following responses by the nurse would be the most appropriate? Então vamos lá. Esse tipo de questão é uma questão sobre comunicação, tá? Que tipo de resposta seria a mais correta para você dar? Então você tem que pausar e ver o que a pergunta está me perguntando, o que essa questão quer de mim. E às vezes você precisa ver as alternativas antes de saber isso, mas isso vai ser uma resposta ao paciente. Então, normalmente, esse tipo de questões é sobre therapeutic communication. E aqui é uma coisa muito boa de se perceber nesse tipo de questão essa última frase da questão. Which of the following responses by the nurse would be most appropriate? Então, você tem que entender que isso é uma pergunta positiva. O que eu quero dizer com pergunta positiva? É uma pergunta que você tem que achar a resposta correta. Entendeu? Então, tem questões do NCLEX que algumas pessoas de vez em quando podem se perder, que são questões na negativa. Então o teste está te perguntando qual é a informação nas alternativas que está incorreta. E às vezes quando você lê muito rápido, ou você está com nível de ansiedade alto, ou você não presta atenção nessas coisas, você pode acabar errando essas questões de bobeira, tá? Já aconteceu comigo muitas vezes, não só no NCLEX, também nas minhas classes normais quando eu estava fazendo enfermagem, e agora também no doutorado, de vez em quando eu erro algumas questões assim também. Então, vamos olhar as alternativas. Does George like shoes? Então lembra que o paciente não é o George, é o primo do paciente. Então essa alternativa, você acha que seria boa? Pausa o vídeo, pensa nas alternativas e pense qual alternativa você escolheria, tá? Why are you giving your shoes away? Seria a alternativa B. Why are you giving your shoes away? Por que você está doando essa sua coleção, né? Are you planning to commit suicide? Você está pensando em cometer suicídio. E a D seria Don't you like your collection anymore? Você não gosta mais da sua coleção? Por que você está querendo doar, né? Então, basicamente aqui, quando você lê a pergunta e as alternativas, você está percebendo que é uma resposta, uma conversa que a enfermeira está tendo com o paciente, e a enfermeira tem que responder de uma maneira qual que seria mais correto do enfermeiro responder essa pergunta. Existem algumas regras para essas questões de comunicação terapêutica, e essas regras eu falo no meu curso, e eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Essas regras funcionam da seguinte maneira: quando você está conversando com um paciente, você nunca faz perguntas que o paciente possa responder só sim ou não. Esse tipo de perguntas em inglês são chamadas close-ended questions. Essas perguntas que você pode responder só sim ou não, elas limitam a comunicação que você tem com o seu paciente. O paciente não pode expandir na resposta para você ter mais informações possíveis. Então esses tipos de perguntas, normalmente você pode cancelá-las e focar em outras alternativas. Então vamos ver qual dessas questões você poderia responder, o paciente poderia responder só com sim ou não. A. Does George like shoes? O George gosta de sapatos? Sim, a pessoa pode responder só sim ou não.
Why are you giving your shoes away? Why are you giving your shoes away não é a close-ended question, por causa que você tem a oportunidade, o paciente vai ter a oportunidade de explicar o porquê, tá? Are you planning to commit suicide? Nesse caso, você também pode, o paciente pode responder só sim ou não. E D, don't you like your collection anymore? No. Or yes, I like it. Então, na verdade, se você for ver a alternativa A, C e D, elas são close-ended questions. Você pode responder só com sim ou não. E a alternativa B, você pode expandir um pouco mais. Então, logo, você pode pensar que é a alternativa B pelas regras que eu te expliquei. Mas a regra que eu expliquei, existem algumas exceções. E é isso, por essa razão que eu trouxe esse tipo de pergunta aqui para vocês. Por quê? Quando você pergunta para algum cliente sobre suicídio, não tem como você tem que ser direto. Então não tem como você ser direto se você faz uma open-ended question. Como a gente pode ter uma ideia, né, de que a pessoa que está pensando em cometer suicídio, um dos fatos uma das coisas que essa pessoa vai fazer antes de acontecer isso, ela vai começar a se desfazer dos seus bens, tá? Outra coisa também que eles podem fazer, a pessoa pode parecer que a pessoa se sente um pouco mais feliz, porque a pessoa se sente aliviada, que todo o sentimento da pessoa vai acabar depois que ele ou ela cometa esse suicídio. Então, a exceção para essa yes or no question que você pode riscar normalmente você pode cancelar essas alternativas, mas se for sobre suicídio, pode ser uma opção correta. Não estou dizendo que vai ser sempre a opção correta, correto? Mas para suicídio, você tem que perguntar de uma forma direta. Por que não seria a B? A B poderia levar a pessoa explicar, por causa que eu estou pensando... B, why are you giving your shoes away? Porque eu estou pensando em acabar com a minha vida, não vou precisar mais disso, né? Você não está perguntando diretamente, por causa que você vai ter que fazer uma documentação sobre essa resposta no futuro. Então, quando você pergunta, are you planning to commit suicide? E a pessoa vai falar não, você pode documentar. Pergunta foi feita, o cliente negou. Mas se você não perguntou diretamente, pode ser que essa documentação não esteja completamente correta. Outra regra dessas perguntas sobre therapeutic communications você pode tirar todas as alternativas quando você estiver respondendo para o cliente que perguntem por quê. Então, why, você pode riscar. Não tem exceção. Por quê? Quando você faz a pergunta why, você pode colocar o paciente numa defensiva. Você não está promovendo a oportunidade do paciente se sentir à vontade para discutir o que está acontecendo. Então, por exemplo, I have a headache. Why do you have a headache? Alguns pacientes podem tomar isso na defensiva e não se abrir completamente com você. Então, a regra do NCLEX é why questions for therapeutic communications, you can cancel those alternatives. E yes or no questions também. Close-ended questions, this is not going to be the most therapeutic, não vai ser a mais terapêutica. Então, tem a exceção para essa segunda regra, seria quando você está perguntando sobre suicídio. Tá bom? Então, basicamente isso. E isso vai levar você a saber. Essas dicas podem te ajudar a você a eliminar alternativas incorretas para você chegar na resposta correta. Incorretas para chegar na resposta correta e salvar tempo na hora de responder a prova, porque é uma prova com tempo. Então, gente, é isso mesmo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Coloquem comentários e se vocês tiverem alguma pergunta é só mandar. Abraço a todos e até mais.